Olá pessoal, tudo bem? Como passaram essa semana? Por aqui tá tudo jóia, graças a Deus. E como eu tinha comentado no derradeiro vídeo sobre o Krishnamurti, eu trouxe hoje dois autores que sou assim encantada. Tem vários, né? Mas essa parte de ensinamentos, é, principalmente de esclarecer um pouquinho da gente para a gente mesmo, como que funciona a nossa forma de ver, o tanto que se impacta na nossa vida, né? As nossas identificações com o que não é real, né? Com as ilusões. Isso, os dois são muito claros nisso, né? Tô falando do Eckhart Tolle e do Krishnamurti também, né? Desde pequena, minha mãe é psicóloga, então ela sempre tinha aquela estante de livros, já trabalhei numa loja que ela tinha que tinha muitos livros também, então desde jovenzinha assim, eu sempre gostei de pegar aqueles livros dela para poder ler. Então tinha muita coisa de ensinamentos orientais também ali no meio, de psicólogos também, né? Que sempre achei interessante esses ensinamentos. Meu pai também sempre gostou muito de filosofar sobre a vida, sabe? De ficar observando assim as estrelas e pensando do nosso tamanho, né? Em relação ao universo, de tanto que as coisas da natureza são perfeitas mesmo, né? Então foram assim, eu cresci com essa inspiração dos dois, né? E, e uma coisa que eu vejo assim, tem alguns livros que ensinam a gente a fazer alguma coisa, né? Livro instrutivo e tal. Tem outros que são como se fossem placas, como diz Krishnamurti, né? Placas que apontam para uma outra realidade. Então, assim, eles trazem uma verdade no sentido de apontar para a gente onde a gente pode olhar para a gente ver a vida de um outro parâmetro, é além, né, do que a gente está acostumado à vida rotineira, né, no dia a dia. Então, assim, esse livro do Poder do Agora, por exemplo, eu li ele no final de 2016 e para mim foi um divisor de águas. Ele conecta muitos daqueles ensinamentos de religiões que eu já frequentei e das coisas dessa época de juventude que eu lia, mas traz assim com uma simplicidade muito profunda, muito claro, um livro assim que faz todo sentido, né? Eu demorei muito para ler ele, eu nem lembro quando que eu comprei. Eu sei que foi antes de 2010, porque assim, então eu fiquei mais de 7 anos com o livro estacionado na minha estante sem ter condições para ler. Às vezes eu começava a ler o livro e ele conta ali um pouquinho do comecinho da vida dele e eu já julgava, já achava assim, ai, nada a ver, que cara que viajado, né? E aí eu não conseguia ler o livro. Então eu demorei assim mais de 7 anos com ele em casa para poder ler. Depois que eu consegui ler O Poder do Agora, eu fui ler Um Novo Mundo, que também é desse autor. Eu não tenho eles aqui, gente, porque eu emprestei e ele não voltou. Então se alguém tiver com meus livros aí, quiser devolver também, tô brincando. A gente comprou outros, é mais fácil, né? Aí eu tenho eles no Kindle, né? E Um Novo Mundo, ele explica muito a questão das disputas entre grupos, porque o Poder do Agora ele traz para o indivíduo, né? E mostra como que a gente vê a vida, como que a gente pode ver diferente, mudar nossa percepção, principalmente relacionada ao falso eu, a questões do ego, a questões da mente, explica como a mente funciona, né? As manipulações, tudo que eu já venho falando aqui. E o Novo Mundo ele amplia para a questão do coletivo. Como que os grupos divergem entre si, como que um alimenta a raiva do outro, como que o ego coletivo funciona, né? Como que as pessoas se identificam com os ismos da vida e ficam brigando entre si. E traz também uma nova possibilidade da gente poder ver as coisas, né? Não é um otoísmo, não. É só para a gente tomar consciência mesmo. Ele acredita muito que as coisas só vão mudar a partir de cada um. Quando a pessoa consegue evoluir, essa melhora dela impacta em quem está perto e isso acaba elevando todo mundo em algum momento, né? Porque ou a gente vai se melhorar ou a gente vai se extinguir e é assim, né? Não tem
não tem muita alternativa, né? E aí tô voltando a estudar o Eckhart Tolle agora também, que eu tô fazendo um clube do Jacob Petri. Ele tem um clube dos 5%, que ele traz essas questões filosóficas, né? E um dos mentores do Jacob é o Krishnamurti, que aí eu vim conhecer o Krishnamurti, que eu não tinha lido nada dele. E, gente, ele é, assim, sensacional. Ele que trouxe desse livro aqui, eu ainda não consegui terminar de ler, porque, assim, o Krishnamurti, pra vocês terem uma ideia, ele é um indiano, né? Foi um indiano, nasceu em 1890 e poucos. Então ele viveu 2 grandes guerras e ele é um filósofo, né? Ele foi criado, ele foi assim, quando ele era jovenzinho, ele foi identificado como se fosse alguém evoluído, olharam, viram a aura dele, falaram assim, vamos pegar esse menino para a gente ensinar, trazer os ensinos de uma sociedade. Então ele cresceu 18 anos dentro de uma sociedade, aprendendo que essa sociedade tinha ensinamentos orientais e ocidentais. Eles acreditavam que ele ia ser o grande líder do mundo, que ele ia receber uma consciência cósmica numa dada idade, que ele ia trazer esses ensinos dessa outra consciência, né? Então ele foi crescendo ali, assim, todo sendo moldado para isso. Ele não podia nem se expressar com as mãos, que na Índia eles conversam muito com as mãos. Ele sentava assim sobre as mãos para não se manifestar. Ele passou por toda uma, sabe, foi bem rígida esses estudos, né? E aí num dado momento, e era uma sociedade muito rica, que as pessoas investiram muito, tinha gente muito rica, muito influente do mundo inteiro, né, esperando esse momento dele se apresentar para o mundo. E aí numa das palestras dele, né, na hora que eles acharam que ele já estava pronto para assumir essa entidade, ele dissolveu com tudo, gente. Ele falou assim, que cada um tem que achar o seu caminho por si mesmo, que não adianta, ele fala muito assim, não tem como trazer o cume de uma montanha para a pessoa que está no pé da montanha. A pessoa vai ter que fazer o caminho dela, vai ter que subir até lá. Que não tem como a gente querer a força, colocar na cabeça de alguém ou na consciência de alguém alguma coisa. A pessoa precisa vir dela esse movimento, né? Então, assim, ele passou os outros 60 anos da vida dele, ele faleceu com mais de 90 anos, viajando o mundo, explicando, ensinando as pessoas. Ele nunca quis ser um guru, ele nunca quis se colocar nesse lugar de guia, né? Ele queria que cada um fosse seu próprio guia. Ele fundou algumas escolas no mundo, né? Que até hoje existe a fundação do Krishnamurti, mas ele mesmo não fez assim uma metodologia de ensino, pelo menos que eu ainda não entrei em contato com ela, no sentido da espiritualidade. Ele tem muita coisa esparsa, então assim, ele não fez assim um guia para a pessoa seguir, né? Até porque ele não se considerava um, né? Então, tem mais de 60 livros que o pessoal foi compilando de palestras dele. Esse aqui também, inclusive, ele tem várias palestras que traduziram, né, para virar o livro. Então ele mesmo escreveu alguns, mas foi assim, mais diários, anotações, não foi uma coisa pra gente, sabe, um passo a passo para a pessoa seguir. E é muito interessante. Para quem estiver se sentindo aprisionado, seja da própria mente, seja uma relação que a pessoa considera que não tá boa, ou que a pessoa tá pertencendo a uma coisa meio doentia, sabe? Às vezes algum culto. Hoje em dia tem muita gente também que faz grupos assim, que querem levar, que querem mostrar pra pessoa como viver. Tipo esses coach, né? Não tô... Claro que é a profissão em si, mas tem algumas pessoas que criam fórmulas para as outras seguirem e que às vezes se tornam verdadeiros cultos, né? Então quem tiver assim desconfiado de alguma coisa, que está preso em alguma situação assim, ele já tirou muitas pessoas desse tipo de aprisionamento, sabe? Mas principalmente o mental, assim, da pessoa com ela mesma, da pessoa perceber as intenções, né, que são egóicas, o que é do falso eu, o que é da própria alma da pessoa. E assim, é uma coisa, um autor que eu quero ler ainda muito, sabe? Se Deus quiser.
Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é a primeira e última liberdade. Eu tô lendo ele junto com o do Kindle, que é a Essência de Krishnamurti, a Liberdade Total, a Essência de Krishnamurti. E tô ainda concluindo essas leituras, porque assim, eu começo, aí eu volto. Esse aqui, por exemplo, o prefácio dele é do Aldous Huxley. O Krishnamurti, ele foi contemporâneo do Aldous Huxley, que fez aquele livro Admirável Mundo Novo, que virou um filme também e mostra muito essa questão de domínio de classes e formas de dominação, né? Ele também foi contemporâneo do David Bohm, que é um físico muito famoso. Então, assim, muitas pessoas trocavam ideia com ele gostava muito de dialogar, é muito interessante, assim. São várias pérolas que ele deixou, várias placas, sementinhas, assim, que podem florescer pra gente também, sabe? É muito interessante. E é isso, pessoal. Eu acho que ele mostra, esses dois autores trazem muita questão da dualidade, né? Da gente ficar preso, às vezes, entre os contrastes do mundo, sendo que eles mostram que tem uma possibilidade da gente ir além disso, da gente não ficar só entre o positivo e o negativo e ir além, né? Sair desse mundo só do material e se observar com uma outra profundidade, conhecer a gente de verdade, quem a gente é de verdade, né? Não só essa casca aqui, não só os condicionamentos da gente. E é muito interessante, assim, porque eu acredito muito que a verdade, ela liberta a gente, né? E eles trazem um pouquinho dessa verdade, cada um à sua forma, mas são autores que eu gosto muito e quem tiver oportunidade também vale muito a pena de conhecer, tá? Um abraço para vocês, até semana que vem. Obrigada!